Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 20 de agosto de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado está Marilza de Andrade, autora do livro Projeções Assistenciais e terapeuta naturalística. Boa tarde, Marilza. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320, em região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje: como você vê a relação entre bioética e para-dever? Marilza, como é que começamos aí? Já podemos começar? Podemos começar. Bom, eu acho interessante ler o enunciado do para-dever, né? Para as pessoas se conscientizarem. O para-dever é a condição da consciência lúcida dos próprios compromissos, normas, princípios e para leis justas, íntegras e retas, firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução do grupo evolutivo. Uma condição que eu vejo do para-dever é aquilo que ninguém te disse que você tem que fazer, mas você sabe que tem. Sim, é interno, né? Ele é interno, é da né? intraconsciencialidade, né? É o que você também classifica como um valor para você fazer determinadas ações, né? A partir de uma autopesquisa. A partir de uma autopesquisa, ou até intuitivamente, né? Porque às vezes, por exemplo, o linking com a conscienciologia ou com a especialidade da conscienciologia, né? Que o intermissivista ou o reciclante tenha. Ele vai se identificar. Ele vai se identificar com vários, né? Porque realmente Sim. É uma gama de opções de pesquisa, para autopesquisa muito grande. Ele pode se identificar com várias, mas tem uma que ele sente que é aquilo que linka melhor com a consciência dele. E ele diz, não, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu quero pesquisar. Aí vem uma porção de convites, uma porção de sugestões, isso tá bom, mas é isso que eu vou fazer. Então, essa certeza interna da consciência, né? No momento de decidir sua autopesquisa, sua IC de trabalho, né? Seu voluntariado, uma série de coisas. Esse é uma das coisas que caracteriza o para-dever, né? Sim. O vínculo consciencial com a ideia, né? Inclusive, ele coloca aqui também na frase enfática, né? No voluntariado autoconsciente, homem ou mulher em geral, da CCCI, já são encontradas as raízes da compreensão básica de normas variadas do para-direito e dos para-deveres. Então, ele linka isso com o voluntariado. Ele faz isso, né? Agora, Madalena, eu queria que você lesse e comentasse o exemplologia, por quê? Nos verbetes da conscienciologia,
para as pessoas que estão começando a entender a chapa do verbete e como é que ele se desenvolve, é interessante começar a ler a definologia e depois ler o exemplologia. Sim. A exemplologia, como diz o nome, é um exemplo do que está falando no enunciado do verbete, na explicação do título do verbete. Isso. Então, tem um vínculo direto. A partir daí, depois que a pessoa entende as mínimas e as máximas da definição, então ele vai entender o resto do verbete, todo o corpo do verbete fica mais tranquilo fazer esse entendimento. Mas aí, então, a exemplologia e a taxologia que você fala? Não, a exemplologia Tá. mesmo, né? Você Então, pega o verbete. Também é interessante falar que o professor Valdo escreveu muitos verbetes, os primeiros da enciclopédia, né? Os primeiros 2000 e poucos. E depois foi aberto E depois foi aberto a quem quisesse. participar. E um dos verbetes que explica isso é o verbete, né? Ele fez um Nós verbete temos o verbete. Quem está começando agora ou quem parou de fazer verbete, é interessante dar uma olhada no verbete. O verbete tem a Enciclosapiens, né, que dá toda uma infraestrutura, todo o suporte, toda a tecnologia para poder se fazer um verbete. Bom, você vê aí em argumentologia. Aí a exemplologia. A exemplologia. O mini para dever é a tomada de consciência dos mecanismos da própria evolução por parte da consim. Maxi para dever, a recepção lúcida por parte da consim da condição de mini peça dentro do maximecanismo interassistencial evolutivo. Como é que a gente vê isso? Como é que você vê isso, essa exemplologia, Madalena? É porque assim, eu penso que entre a mudança, o estado atual e a mudança, né, a nova pessoa que a gente quer se tornar, tem um espaço de tempo que é o tempo que a gente se conscientiza que existe uma outra realidade ou que a gente precisa mudar, e o tempo que a gente efetiva. Então, a teoria e a prática, né? Sim, pode ser visto assim também, então, né? me parece que o mini para dever é quando você acessa essas ideias. Então, quando você se sente... Porque não basta acessar. Às vezes as pessoas acessam... Ecoa, né? Ela tem uma repercussão na consciência. Sim, isso. Né? Então, provavelmente por conta de algum estudo intermissivo. Possivelmente. Ou ela realmente conhece nessa vida intrafísica e se afiniza por algum motivo. Mas daí a ela efetivar isso, colocar em prática, é outra história. Vivenciar, né? esse senso de para-dever, né? Até ela tem a tomada de consciência e depois ela precisa desenvolver o senso daquela responsabilidade. Sim. Então, a partir daí, ela começa a mudar, começa a entrar na autopesquisa dela e começa a se descobrir enquanto intermissivista, enquanto reciclante, não importa. O importante é que ela começa a ter, possivelmente, também a recuperação de cons, né, Madalena? Isso. Porque assim, na minha experiência, né, eu já estudava bastante várias ideias avançadas e tinha que isso era real, mas eu tinha muita dificuldade de colocar em prática, não sabia exatamente como, antes de conhecer a conscienciologia, e eu sabia que a minha responsabilidade era maior porque eu sabia que aquelas ideias eram certas e eram verdade e que eu não estava seguindo. Então, eu tinha esse senso e me sentia deslocada, porque eu não conseguia colocá-los em prática. Depois eu consegui reciclar algumas coisas e colocar algumas coisas em prática, e aí conforme a gente vai colocando em prática, a gente vai descobrindo, né, aprofundando ainda mais. E aí até hoje eu ainda acho que eu estou aquém da prática que eu já poderia ter, né? E quando a gente fala em para-direito e para-dever, a gente inclui também toda consciência cósmica, ou seja, qualquer princípio de vida, que é também o objeto de estudo da bioética, por final. Né? Que a gente viu lá. Mas no para-dever a gente fala, inclusive, da multidimensionalidade. Então, eu não sei se eu já consigo vislumbrar isso, por exemplo, no meu relacionamento com bichos, né? Eu ainda como carne,
Eu não sei se isso tem uma repercussão grave na minha convivialidade com os outros seres de outra espécie, né? Eu ainda não tenho uma opinião formada quanto a isso. Ainda consumo coisas de plástico, eu não sei o quanto isso faz mal ao planeta, né? A minha repercussão nisso. Então, não sei se eu coloco... Não sei não, tenho certeza que eu ainda não coloco em prática como eu poderia. Porque o para-dever nos exige isso, né? Mas você, eu gostaria de fazer uma interface aí com você, em relação, por exemplo, à dificuldade, quando alguém acessa a ideia, tem essa tomada de consciência e as possíveis dificuldades que ela possa encontrar para poder seguir adiante do que a sua intuição, do que a sua vontade possa estar lhe exigindo. Porque é bom lembrar que a gente tem um processo mesológico antes de atender, de acessar as ideias da conscienciologia. Sim. A gente tem um processo mesológico, tem compromissos e para-deveres com esse processo mesológico, com o grupo familiar, com os amigos, né, o grupo social, o grupo de trabalho. Então, mudanças radicais em processo evolutivo, Madalena, geralmente elas não são duradouras. É preferível esperar, sedimentar a ideia na consciência, criar o senso que é o discernimento sobre aquilo que você quer fazer, porque tudo isso vai implicar em uma mudança de paradigma. É uma mudança da forma que você está vendo a vida, da forma que você vai lidar com os seus familiares, com as pessoas que você tem afetividade e tem gratidão por elas. Isso aí. Então, essas mudanças, conheci hoje, é isso que eu quero e tal, e vamos no oba-oba, não pode ser assim. Isso é muito sério, porque você está lidando com a sua evolução. Você está lidando com os valores que você já traz há quantas vidas a gente não sabe. Então, essa mudança de patamar evolutivo, essa tomada de consciência, mudança de paradigma, se dê o nome que quiser, você tem que estar sedimentado até para você saber lidar com as suas recuperações de cons daí para frente. Sim. Né? Não pode ser. Então, às vezes é preferível demorar um pouco, mas quando assumir já de uma forma mais madura, mais consciente, mais responsável. Né? Para não abortar a ProEx. Uma das coisas importantes é, por exemplo, abrir mão de muitas crenças que a gente aprende desde que nasce nessa vida, fora as outras vidas que a gente não sabe. E é um processo extremamente trabalhoso, né? Sim, primeiro, com certeza. Porque a gente precisa trabalhar isso bem dentro da gente, porque vai ter a repercussão externa. Tem toda essa repercussão. Então, a gente de não titubear diante da pressão que as outras pessoas colocam para que a gente continue agindo da mesma forma. Não titubear diante da nossa própria autossabotagem, né? O pessoal do IPC estava aqui falando de autossabotagem, do nosso modus operandi habitual, que a gente vai mudar, vai criar uma nova sinapse, isso tudo dá muito trabalho. Né? Madalena, eu queria comentar aqui, a gente está falando sobre o verbete do Para-Dever, né? Da Enciclopédia da Conscienciologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Então, eu queria comentar um pouco com você, aqui no item Para-Deveres, em que ele coloca em ordem alfabética 10 realidades relativas aos para-deveres, envolvendo a consciência lúcida quanto à inteligência evolutiva. Aí você me pergunta a parte mais difícil do verbete. Você acha? Eu acho. Eu acho porque até hoje eu não entendi exatamente essas relações que ele faz. Ele coloca aqui várias coisas que passam a ser realidade depois que a gente entra em contato com essa realidade Pois é, mas ele está jogando aqui, né, a inteligência evolutiva. Sim. Então, presumível... E a multidimensionalidade. Né? Que ele fala aqui, EQM, ele fala da FEP. Espera aí. Nós vamos comentar dentro do nosso conhecimento, nós não vamos fechar uma verdade absoluta. Vamos ler aqui rapidinho os itens? Só sim, não, a gente não vai dar tempo para tudo, vamos escolher um e para falar, né? Deixa eu só terminar aqui. Então, eu achei interessante isso,
porque ele coloca, eu penso que a partir do momento que a pessoa identifica a sua inteligência evolutiva, né, fica mais fácil ela fazer as opções, Sim. né? Porque a inteligência evolutiva, ela leva por caminhos que os outros não entendem muito, mas para a pessoa é uma realidade. Sim. Que tem a ver, a inteligência evolutiva está muito próximo do exercício do para-dever. Sim. Sem você ter desenvolvido, ter consciência da sua inteligência evolutiva, o que vem a ser, como é que eu particularmente entendo a inteligência evolutiva? É quando você coloca todos os seus outros atributos de inteligência a serviço da sua evolução, em prol da assistência. É quando você sai do seu umbigo e se integra dentro desse processo do Max Mecanismo. Você começa a perceber que você não está sozinha no mundo, embora você tenha que fazer as suas coisas, você vai ter que fazer, ter responsabilidade. Então, por isso que eu achei interessante isso aqui, essa questão dele enfatizar a questão da inteligência evolutiva. Então, por exemplo, aí nós vamos voltar naquilo que você falou, que demorou muito para poder fazer a opção, ainda rodou, acertou, errou em outras coisas, por fim, ou fez opção. Será que você não estava num processo de amadurecimento dessa inteligência evolutiva? Sim, hoje em dia eu vejo que sim. Você entendeu? Eu vejo que sim. Entendeu? Será que não isso aqui, conscienciologia, não sei. Então, agora, por outro lado, tem pessoas que mal ouvem a palavra conscienciologia, bioenergética, projeciologia, qualquer atributo, é isso que eu quero. Ela já dá um clique. E como as inteligências, elas são desenvolvidas. Todos temos a capacidade de desenvolver qualquer tipo de inteligência. A gente precisa ter o ambiente adequado. Sim. E cada um tem seu histórico, tem a sua FEP. Então, demorou um pouquinho mais, mas chegou. O outro chegou mais rápido. Isso é o histórico de cada um. Por isso que eu acho interessante essa proposta dele de colocar essas 10 realidades, mas todas elas estão embaladas, as 10 realidades do tipo de inteligência evolutiva da pessoa em si. Sim. Então, por exemplo, as autoposturas. Os posicionamentos evoluídos, além dos convencionalismos humanos. Esse é um dos problemas. Se deixar, eu vou. Não, finaliza aí que a gente... Vamos terminar aqui, que já está na hora do intervalo. Já estou fazendo sinal aqui para o nosso intervalo. Essa autopostura de você se colocar, você está passando por isso ainda, embora já esteja 2 anos aqui em Foz, né? 1 ano ou 2? Aqui em Foz quase 2 anos. Quase 2 anos. Você vê que a família ainda reclama de você. Ainda tem a falta, não reclama, né? de você, reclama você no seio da família lá no Rio de Janeiro. Agora, veja só. Eu diria que eu reclamo mais a falta deles aqui. Mas, enfim, é por aí. Mas aí... Pois é, mas a sua postura, né? O seu posicionamento evoluído, o que você está aqui? Por causa da sua evolução, é lógico, eu também. Então, vai além do convencionalismo que ele fala aqui. Sim. A inteligência evolutiva ajuda a pessoa a se posicionar além dos convencionalismos. Do que os outros fariam assim, de olhos fechados. As decisões muitas vezes não fazem o menor sentido, considerando a mesologia, né? E as pessoas realmente não entendem por que a gente não entendem. Não entendem, por exemplo, porque um grande executivo largou o emprego e veio tentar a vida em Foz por causa. Mas ele estava assim, mas é isso que eu tinha que fazer. Eu mesmo não acredito. Eu mesmo fechei o consultório, atendia de manhã à noite lá em Belo Horizonte. Os clientes diziam, Marisa, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu digo, eu também não, mas vou fazer. Eu também larguei um bom emprego. E você largou o emprego. E assim é o histórico nosso. E isso é uma manifestação da inteligência evolutiva, além do convencional.
Eu larguei um bom emprego e foi bem difícil das pessoas entenderem os motivos, mas, enfim. Pois é. É uma coisa que só Então, cabe é a isso. gente Então mesmo. vamos lá que a gente já está. Vamos lá. Tá. A gente está aqui com Carlos Menezes, já falando algumas coisas que a gente vai responder na volta. Marcelo Silva está aqui, Ana Paula Lisboa também entrou e Noemi Costa Beber também, mas a gente já comenta, tá? Esse é o programa Conteúdos do Para Direito ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e Marilza de Andrade sobre o tema Como você vê a relação entre bioética e para-dever? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14 horas e 26 minutos. A Copel trabalha sempre para facilitar o seu dia a dia. Por isso, ampliamos a rede de pontos credenciados para o pagamento da conta de luz. São 15 redes bancárias e mais de 1.000 farmácias, mercados e outras lojas perto de você. Além disso, nos terminais de atendimento, você tira a segunda via e pode fazer o pagamento na hora. Conheça os novos pontos da rede em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e estou aqui com a Marilza de Andrade discutindo o tema Como você vê a relação entre bioética e para-dever? Bom, a gente estava falando então antes do intervalo sobre a inteligência evolutiva aplicada com o para-dever, né? E aí eu queria só esclarecer que no meu caso, eu demorei 10 anos porque eu ouvi falar em conscienciologia, mas não tive ânimo ou força de vontade suficiente para conhecer com 20 anos. Nessa época de 20 anos, eu fui para o espiritismo. E lá me recomendaram que eu devia ser médium. E eu não quis encarar a função naquela época. Então, eu demorei 10 anos. Aí, quando eu resolvi encarar, eu conheci a conscienciologia e eu fiz a mudança. Pois é, mas o professor, prevendo isso, aqui no número 2 dos para-deveres, né, da listagem dele de para-dever, ele coloca os efeitos retardados intrafísicos do curso intermissivo pré-ressomático. No caso, foi bem retardado mesmo. Você está na listagem. Está dentro do para-dever. Demorou 30 anos. Mas, Madalena, eu queria pedir licença a você e aos nossos amigos aí, espectadores, que tem uma pergunta, que foi a pergunta do Fórum do Para Direito, do programa pro Fórum, que não chegou, mas a moça queria a pergunta. Lembrando que a gente já vai postar no nosso YouTube da Paradireitologia o vídeo
do programa, né? Porque na terça-feira passada só foi ao ar o áudio pela RCI, mas o vídeo está gravado e vai ser exposto no YouTube da Paradireitologia. O programa está ótimo, quer dizer, a gente é suspeita, né? Pois é. Nós somos suspeitos para isso. Mas foi muito legal. Mas eu queria responder a Thelma, a nossa amiga lá, paradireitóloga, né, lá de Feira de Santana, que ela fez uma pergunta, ela mandou uma pergunta, só que não houve tempo de ser enviada a pergunta. Ela mesma admitiu que ela fez a pergunta um pouco tarde, quando viu, já tinham tirado o programa do ar. Ela quer saber como se abordaria a dignidade humana nas relações familiares. Eu penso, né, eu pensei muito sobre isso, e eu penso que a dignidade humana, qualquer abordagem tem que se respeitar a dignidade do outro. Então, um pai que esbofeteia uma filha, né? Um filho, um homem que bebe, ele está desrespeitando essa dignidade humana dentro do grupo familiar. A falta de respeito entre os familiares de um grupo, principalmente a falta de respeito, está ferindo a dignidade humana, sim, no meu entender. Sobretudo com uma criança que é indefesa e depende dos com pais. Criança, né? Com idoso. Com idoso, mesmo entre os iguais, sabe? Mesmo que seja do mesmo top de idade física, faltou com respeito, começou a dizer palavrão, a xingar, a mentir a respeito, a caluniar. Isso fere, sim, a dignidade humana de qualquer um. Sim. Então, eu vejo que isso, o respeito antes de mais nada, a consideração pelo outro antes de mais nada também. Sim. Eu vejo que é importante isso, né? Principalmente em grupo familiar. E aí também o respeito à inteligência evolutiva do compassageiro familiar, né? Que às vezes pensa diferente. Isso é também, tem né? Outras decisões. Quando o adolescente, por exemplo, ou alguém da família quer mudar seu sistema de crença, ele tem o direito, é ele que está fazendo isso, né? Sim. Ele tem o direito, tem que ter o respeito, sim. E com todo o respeito ao sistema de crença da família também, né? Ele também não pode aviltrar, né? O sistema de crença da família só porque ele está se achando o dono da verdade, descobriu a pólvora. Ele deixa de adotar, mas com todo o respeito a quem permanece, né? Pois é, então vamos agora. Nós não lemos a pensata, né? Temos que ler a pensata. Vamos ler? Vamos a pensata e depois o Carlos aqui, que ele mandou umas perguntas. Então, vamos fazer a pergunta, porque pensar... Bom, Carlos Menezes mandou boa tarde. Comentou que a bioética já é bem complexa e fazendo um paralelo com o para-dever aumenta muito essa complexidade. E aí ele disse que ia ficar quietinho ouvindo, mas aí ele foi lá pesquisar, como bom pesquisador que ele é, e trouxe aqui uma pergunta. Enquanto isso, a Noemi Costa Weber comentou que ainda está na primeira fase, a teórica, estuda, mas ainda não consegue vivenciar como gostaria. E ela dá boa tarde para nós e para os ouvintes. E aí o Willy Dressler também entrou aqui, Marcelo Silva também. E a pergunta do Carlos, então, foi: função normativa bioética, apontar os tipos de comportamento considerado reprovável e aprovável, extraído da internet. Existe relação direta com o para-dever? Carlos, a bioética, em princípio, não tem uma função normativa. Não é essa a função da bioética, tá? A bioética é um estudo complexo, transdisciplinar, que comporta contribuições dos mais variados ramos de saber. E ela não objetiva prescrever condutas, porque quem faz isso é o direito, não é a ética. Tá? A ética, ela estuda se a nossa ação tem a ver com a nossa intenção. Ou seja, se o ato que nós praticamos condiz, é coerente com a intenção que nós tínhamos. Tá? Então, a partir da análise dessa moralidade das nossas condutas e do quanto elas são coerentes com as nossas intenções,
essa pesquisa é a ética. Então, a ética é um campo de conhecimento, né? Não é eticologia, mas é um campo de estudo. E a bioética está relacionada, então, As formas de vida. a forma que nós lidamos com as formas de vida. Com as formas de né? vida. É. Então, algumas pessoas colocam essa função normativa, mas quem tem função normativa, a princípio, é o direito e não a ética, tá? Mas se tem relação com o para-dever, eu penso que sim, porque o para-dever também não é jurídico, né? É para-jurídico. Então, se a gente considerar que o para-dever ele está dentro da cosmoeticologia, eu diria que sim. Não numa função normativa, mas seria numa função mais autoprescritiva, né? Da pessoa se pesquisar, verificar sua intenção e a sua conduta e se autoprescrever, mas não impor aos outros prescrição de conduta. O professor Valdo coloca, por exemplo, qual seria, sobre a questão da bioética, ele coloca a barriga de aluguel, ele coloca os transplantes, ele coloca aborto, ele coloca os transgênicos, né? Os transgênicos, os transgênicos. Ele coloca isso tudo, ele tem uma gama enorme que ele coloca em questão da bioética, qual seria a bioética disso, daquilo, ele faz vários questionamentos, esses questionamentos estão distribuídos, né, em todas as obras dele, ele sempre se preocupava muito com isso, né, principalmente, por exemplo, a doação de sangue, barriga de aluguel, banco de órgãos, né, ele fez verbete de banco de órgãos de ossos, banco de órgãos de todas as espécies, né? Então, ele colocou sempre de pele, porque, por exemplo, que tem filas para receber a pele, pessoas queimadas, pessoas com aquela doença. E qual é o critério? Qual é o critério? Então, a preocupação dele é praticamente o critério com que vai ser abordado essas temáticas na prática. Então. Não basta pôr no papel. Como os profissionais estão lidando com isso? Isso. E aí eu acho que já adianta aqui o que a gente ia falar mais para o final sobre essa taxologia do verbete para dever, que o professor Valdo traz aqui 11 deveres. E dentre esses 11 deveres, a maioria se relaciona com a bioética, como a gente conhece a bioética principialista, a bioética de princípios. Ele põe aqui a questão da EQM, ele coloca também na bioética, né? Então, a bioética, a cosmoética, ele faz um apanhado disso com vários temas da ciência, da biologia. Então, a pessoa só instigando que a gente aqui, daqui a pouco já está na idade, não, a gente não tem condições mesmo de discutir como ele discutiria o assunto, né? A gente está levantando uma informação que a gente espera que estimule vocês a pesquisarem à medida da curiosidade ou necessidade de cada um. Né? Vamos, então, ver a pensata agora, do primeiro bloco ainda, e a gente já está no segundo. Obviamente, a consciência paradireitóloga não precisa ser graduada em direito. Há princípios paradireitólogos íncitos nas consciências, em múltiplas áreas de atividade, refluindo de existências humanas e pretéritas. A consciência paradireitóloga dedica-se à harmonização dos princípios conscienciais e objetiva a própria pacificação íntima a todos a partir da manutenção de ambientes homeostáticos, anticonflitivos e ortopensênicos. Pode comentar? A gente tem essa discussão bastante ampla na CCCI, né? Seria no sentido de que, claro, o estudo jurídico ele ajuda a compreender muitas coisas do paradireito, mas ele não é uma condição. Né? Qualquer pessoa, na verdade, que se interesse, pode pesquisar o paradireito. Porque ele fala isso porque ele está contando com a questão que a pessoa
ela vai recuperar, ela tem vivências, múltiplas vivências, aí fora que já deve ter mexido com direito alguma hora na vida, né? Sim. É que chama sabedoria íncita, né? Aquela que você já traz com ela. E ele coloca também a respeito que você comentou quando você fez a sua autoexposição aí, que você não sabe direito como é que você está com os princípios conscienciais, né? Então ele coloca isso aqui também. Então, no momento que você fere os princípios conscienciais, que eles são regidos pela bioética, né? Como é que você lida com a planta, essas inseminações, esses enxertos que eles fazem com as plantas, até que ponto é ético, não é? Quais as consequências dele no futuro, naquela espécie? Então, são vários questionamentos. Então, isso tudo tem a ver com o paradireito e com a bioética. Sim. A gente tem aqui a pergunta do Willy, né? Como se vivencia a bioética no dia a dia? Então, Willy, dentro do que eu estava falando, a bioética ela não é uma resposta pronta, nem muito menos prescritiva, né? No máximo, a gente pode dizer que ela é autoprescritiva. Então, a partir do momento que você considera que existem várias formas de pensar e que seria muito difícil universalizar uma moralidade, a gente não pode exigir que o outro tenha o mesmo pensamento sobre as questões morais que nós temos. Daí a bioética incluir esses assuntos tão delicados, né, que sobre barriga de aluguel. Eu já fiz uma pergunta sobre barriga de aluguel numa sala de biologia que os alunos ficaram olhando para minha cara e falaram: o que tem, professora? Aí eu, então, mas vocês não veem nada demais em a pessoa gerar um filho e depois entregar para outro? Não vejo problema nenhum, professora. E eram adolescentes, assim, de 18 anos, né? E eu fiquei com aquela cara, assim, porque, nossa, na minha época, falar em barriga de aluguel era uma coisa fora, né? Tinha aquela novela da Globo que ficava todo mundo pensando, como é que é isso, né? E a gente saber que as pessoas pensam diferentes e que a gente não pode universalizar essas crenças, essas práticas e essas moralidades, né? E aí ele pergunta: entendo que a bioética está presente em vários tipos de bancos, mas a maioria das pessoas não lida com eles nas atividades diárias. Por isso, além dos alimentos transgênicos, como a bioética nos influencia mais de perto? Então, o alimento transgênico, por exemplo, William, é uma questão política. A gente quer consumir alimentos que são modificados geneticamente? Será que isso é bom para a nossa saúde ou será que isso tem repercussão? Como que a gente está lidando com essa tecnologia? Eu acho que no caso do alimento transgênico, eu acho que a questão não é só com a nossa saúde hoje, é com a espécie humana. Com a espécie humana, exatamente. Né? A gente não sabe as mutações que podem acontecer na espécie humana com o tempo. Exatamente. Né? O uso do agrotóxico, né? Não é só o alimento transgênico, né? A semente transgênica, a produção transgênica. Aí vem o uso do agrotóxico. Aí vem todo o procedimento depois, toda a manipulação desse alimento até chegar à mesa do consumidor. Sim. Por exemplo, se o produto é vendido no mercado com uma vaquinha feliz, e na verdade a gente sabe que a vaca para chegar ali no prato como a gente come, ela sofreu bastante, ela não foi feliz. Então, porque o quanto a gente aceita ser enganado com esse tipo de propaganda que mostra uma realidade que não existe, né? Então, ela está no nosso dia a dia o tempo todo, em todas as formas que o homem intervém na criação, né? Na natureza. Tinha uma música do Chico Buarque, se eu não me engano, que dizia assim: cuidado que o homem vem aí. Fala, oi andorinha, oi danana. Aí ele vai cantando assim as espécies e diz assim: cuidado que o homem vem aí. E nós estamos vivendo esse momento em que a gente tem que ter muito cuidado quando o homem pisa e resolve produzir em massa, em grande escala, para atender a escala mundial de alimentos, então, né? E aí a gente diz que tem fome no planeta, mas a gente se alimenta de uma forma que não mata a fome. Porque a gente poderia estar investindo em outras formas que seriam mais sustentáveis e mataria a fome de mais pessoas, mas a gente está investindo na forma que atende a um interesse econômico específico, que é a agropecuária. Então, isso tudo passa por questões políticas, questões jurídicas, questões filosóficas
E a bioética está aí para nos ajudar a refletir. Você quer ver uma coisa? O frango com aquele peito enorme, gordo, que todo mundo adora morder, né? Aquele é hormônio puro, todo mundo está sabendo. Sim. Então, aí uma parte aí da população começou a dizer, não vou comer mais peito de frango, não sei o que e tal, que é hormônio puro. Vou optar pelo peixe, pela tilápia. Aqui na nossa região, o peixe fresco é a tilápia, né? Uhum. Só que aí se descobre que a mesma ração que é dado para o frango criar aquele peitão gordo, é dado para a tilápia engordar também. E aí, como é que você fica? Uma hora o ovo é o vilão, outra hora o ovo é a salvação. Isso é questão da bioética, isso está dentro da bioética, né? São vários assuntos bem específicos que a gente não tem condições de adentrar num programa. Assim, a gente está só levantando a questão para as pessoas ficarem mais atentas, mais vigilantes, mais inteligentes, criar novas sinapses, gente, de novos assuntos. E aí, como eu estava dizendo, eu acho que o professor Valdo chamou muita atenção para isso porque ele era médico. Então, ele vivenciava esse estudo da bioética mais de perto, né? Sim. Porque começou mais forte na medicina. Podemos, então, para o segundo intervalo? Podemos. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 15h. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, e a Marilza de Andrade, sobre o tema Como você vê a relação entre bioética e o para-dever? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14h46. Rapaz, tô precisando relaxar. Bora buscar o barco para pescar? Bora, mas só se for de colete salva-vidas. Antes de entrar em rios e reservatórios, vista colete salva-vidas, mesmo que você saiba nadar. Veja a previsão do tempo e respeite as placas de alerta. E lembre-se, perto das barragens de usina tem áreas de segurança onde a entrada e a pesca são proibidas. Uma campanha Copel, pura energia. Apoio Corpo de Bombeiros, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 15h. Eu sou Maria Madalena e estou aqui com a Marilza de Andrade discutindo o tema Como você vê a relação entre bioética e para-dever? Marilza, vamos de pensata? Vamos de pensata. As leis humanas do para-direito... Não, do direito. Do direito, desculpa, gente. As leis humanas do direito, em geral, exprimem os princípios das consciências mais fortes. As leis transcendentes do para-direito, em geral, expressam os princípios da consciência evoluída. Esse é todas as duas, né, do Lexo de Ortopensata. A anterior era na página 1218 e esta em 1363. Eu adoro essas pensatas que ele compara, ou faz um paralelo, né, entre as leis humanas e as paraleis. Uhum. Eu penso que, bom, falar o quê, né? Correto. No direito intrafísico, as leis humanas, elas não retratam exatamente o senso de justiça ou a justiça em si, né? Ela retrata
o mais forte, né? O consenso do mais forte, ou seja, a gente dá poderes a um grupo de pessoas para nos representar na sociedade, que são deputados, senadores, né? E eles fazem as leis para a gente. Então, às vezes, algumas leis são justas, algumas são injustas, mas não importa, é o consenso da lei. É dura, mas é a lei. Não é assim que fala no direito? Dura lex sed lex. Já as leis transcendentes do para-direito expressam princípios de consciências evoluídos. Aí o negócio muda, né, Maria? Porque a lucidez é outra, né? Muito bom. Aí o Willy pergunta... Tudo bem? Tudo bem. O Willy pergunta aqui, penso que as consciências, pelo menos as pesquisadoras da conscienciologia, têm o para-dever de serem bioéticas, sem imposição externa, nem normas da sociedade. Outra vez, Willy, chama a atenção que falar que nós somos éticos ou bioéticos não significa dizer que nós somos corretos, tá? Significa dizer que nós somos coerentes com as nossas intenções, e nem sempre as nossas intenções são boas. É bom lembrar, né, Willy? Willy, um abração para você. O Willy até hoje não tinha participado aqui com a gente. Um abração para você. Agora, é bom a gente lembrar que o pessoal da conscienciologia não está evoluído, ele está em processo de evolução. E nós trazemos um morão consciencial. Sim. E precisamos... O que nós fazemos com tanto trabalho, com tantas ferramentas que a conscienciologia e a projeciologia tem, de auto-pesquisa, de auto-evolução, aquele livrinho fininho do professor Valdo, com 2.000 perguntas, o conscienciograma, onde você faz a sua própria metria consciencial. Para que é isso tudo? Para nós. Sim. Entendeu? Para evitar que a gente caia nos erros do passado e comece a ter um nível de assertividade maior, e comece a desenvolver inteligência evolutiva, assumir nossos para-deveres, né? E aí a gente construir a ProEx, né? Tem que usar a nossa inteligência evolutiva com a gente e com os outros que ainda não têm senso de inteligência evolutiva. Que não tem senso. Então, não é porque está na conscienciologia que as pessoas... chegou aqui, já foi um grande avanço evolutivo, diga-se de passagem. Mas se manter aqui dentro e fazer as coisas que você tem que fazer, não precisa fazer o do outro, não. Né? Não precisa fazer o do outro. Então, por exemplo, no livro 700 Experimentos, o professor Valdo tem lá uma página que o professor Valdo fala sobre o conscienciólogo. O que o conscienciólogo teria que fazer para se considerar um conscienciólogo? Ele tem que fazer itinerância, ele tem que escrever, ele tem que ter um nível de cosmoética, um nível de parapsiquismo, de epicentrismo das coisas. Sustentação energética. Uma sustentação energética. Que dinheiro é energia. E isso a gente... sustentação energética, inclusive do dinheiro, né? Então, isso tudo leva um tempo para a pessoa sedimentar isso. Dá trabalho, mas estamos todos aqui, né? A gente está com a cara na vitrine, procurando fazer o nosso e ajudar os outros a fazerem os deles, né? E o bom de colocar a cara na vitrine é que as pessoas não hesitam em apontar problemas, né? Então a gente vai reciclando com a ajuda. Sim, com certeza, com certeza. Eu estava pensando no outro dia aqui, assim, gente, eu posterguei tanto fazer umas leituras mais profundas, né, dos 4 tratados lá, né, quer dizer, a gente estuda, lê sempre, mas faz uma pesquisa, mas a nível de entender realmente, eu falei assim, pronto, me colocaram lá no programa e olha eu estudando aqui os temas para poder corresponder, né, à responsabilidade do programa. Uma vez me disseram assim, parece que você nasceu para fazer aquele programa. Eu, não, que isso, é só por enquanto. Tarará. Depois eu fui para casa, pensei, quer saber de uma coisa? Se isso estava na minha fé, porque eu tinha que fazer, é porque eu nasci para fazer mesmo. Aí assumi. E é isso aí, são os artifícios aí dos amparadores para me fazer estudar. E vamos embora. Então, assim, essa parte final, que a gente deveria viver sem imposição externa nem normas da sociedade, assim, a gente deveria ter as nossas autonormas, né?
Mas a gente não deixa de viver sem as normas da sociedade. Se a gente cometer crime, a gente vai para a cadeia igual qualquer outro, né? Então, o direito também é para todos. O direito é para todos, então a gente continua com as normas. O direito é para todos, mas o direito também é. Pois é. Marcos Dung chegou aqui também. Aí o Willi pergunta, pode dar outros exemplos de como a bioética está presente na vida dos brasileiros? Foi esse o significado da minha pergunta, pedindo para falar algo além dos alimentos transgênicos. Tá bom, vamos lá. A questão da reprodução in vitro, em laboratório. Se a gente, por exemplo, se a mulher não consegue gerar um filho... O banco de esperma. Se a mulher não consegue gerar um filho da forma natural, é porque ela não deve ser mãe? Ou ela agora, com a tecnologia, deve usar a tecnologia para ser mãe em laboratório? Porque se você for por uma vertente religiosa, por exemplo, se Deus não deu o filho, ela não deveria ter, não é assim? Mas a gente já tem avanço tecnológico para isso. Agora, a partir do momento que é permitida a mutação genética, ou a edição genética, como acabou de ser liberado no Japão, que repercussão que isso vai ter na nossa humanidade? Sobre essa questão de fecundação, né? Olha a questão da bioética e da ciência. Né? Antigamente a mulher era acusada, era culpada de não ter um filho varão. Sim. E hoje em dia não pode mais acusar a mulher de não parir um varão, porque o sexo predominante, o predominante na fecundação é o do homem, não é a mulher. Né? O processo é do masculino, né? Para estabelecer o sexo daquela criança. Quer dizer, a gente sabe que extrafisicamente tem outras leis extrafísicas regendo isso, né? Mas aqui no intrafísico tem uma criança nascia com defeito físico, a culpa era da mãe. A culpa era da mãe. Então tem vários processos aí que a ciência ajudou a minimizar para o ser humano. A questão da célula-tronco, que teve uma época aí que foi moda de guardar a célula-tronco, porque aquilo poderia salvar a criança de doenças no futuro. E a mãe que não queria gastar o dinheiro, porque era caro. É caro. É caro. E aí a mãe que não queria gastar esse dinheiro era acusada de não ter coração, porque afinal de contas aquilo poderia salvar a vida do filho dela no futuro. Como é que fica essa pressão? A pessoa é obrigada a gastar 10, 15, 20 mil reais para guardar uma célula-tronco, porque essa tecnologia já está disponível? Então, até onde a gente, né, cria obrigações para as pessoas? Agora, veja só, essa célula-tronco vai ser guardada há quanto tempo? Qual a previsão genética dessa criança vir a ser a manifestar qualquer tipo de doença? Qual a interferência da paragenética daquela consciência? E qual a necessidade que ela tem de ter aquela doença? Qual a necessidade de ter aquela evolutivamente? Então, é muita coisa que teria que se discutir, não vai se chegar a consenso. Willi, não tem jeito, a bioética está em tudo, assim como o para-direito e o para-dever. A moral e o direito e as relações sociais. Enfim, temos mais uma pensata aí, né, Marisa? Temos, mas eu queria discutir mais um pouquinho aqui A gente está com um pouquinho de tempo agora. O que a gente vai priorizar? O progresso científico? O binômio admiração de concordância entre a bioética e o para-direito. Eu acho interessante. Legal. Tem tudo a ver. Tem, porque está aqui, ó. No verbete do para-direito, né, está aqui, na binomiologia, é o único binômio que tem. Binômio admiração de concordância. Então, exatamente, diante de uma situação delicada, por exemplo, a transfusão de sangue, né, lá com os testemunhos de Jeová, que não aceitam a transfusão de sangue, ou a questão da mutilação feminina, para a gente pode parecer, para a gente que não tem essa crença, pode parecer muito óbvio que se a tecnologia me permite uma transfusão de sangue, não faz sentido nenhum a pessoa ficar doente ou até morrer para não ter o seu sangue impuro, ou uma menina passar por uma violência, né, que é a mutilação da genitália, por uma questão de costume, né? Para nós parece uma coisa sem lógica,
Mas como é que vai ficar aquela menina, aquela moça que não passou por esse processo na comunidade que ela se reconhece? É uma questão de dignidade. Uhum. Ela quer ser aceita pela comunidade dela. E para ser aceita pela comunidade dela, ela precisa passar por aquele ritual, né? Como é que vai ficar dentro da comunidade Testemunha de Jeová aquela pessoa que aceitou a transfusão de sangue? Porque a comunidade vai vê-lo como impuro e ele quer ser reconhecido pela sociedade. Então, isso é uma questão de dignidade humana, né? Então, a gente precisa entender que tem questões que realmente, para a gente não faz sentido, mas para o outro, é tudo que ele acredita, é um sistema de regras, de crenças, né? Então, a gente precisa, a gente pode discordar, é óbvio, mas a gente precisa respeitar a decisão do outro, né? Tem a Pensata, aqui eu acho que tem a ver com essa questão da bioética, a gente, para despedir, né? A Pensata fala: cada caso no universo das pesquisas tem de ser estudado per si. Não podemos confiar na memória coletiva, na aldeia global ou em toda tecnologia que aparece de manhã, de tarde e de noite, de madrugada. Com as gerações, as reações dos fígados humanos mudam. E a gente falou mais ou menos isso aí, né? A questão dessa transmutação. Dos fígados humanos mudam. Não é possível estudar a cosmoeticologia mais ampla sem estudar a paradireitologia. Estudar a cosmoeticologia mais ampla sem estudar a paradireitologia, tudo que a pessoa pensa e faz com intencionalidade negativa constitui ato de invasão do espaço do outro. Daí se conclui que o paradolo é complexo. Eu sei que adora também o paradolo, né? Mas a gente vai encerrar o programa hoje com uma frase que eu tirei de um artigo que eu pesquisei sobre bioética. No final, o autor termina com essa frase: o progresso científico não é um mal, mas a verdade científica não pode substituir a ética. Isso aí. Nem a bioética está aí para frear a evolução científica, não é essa a questão, né? Então, essa é uma frase que também a gente tem que ter uma abertura consciencial para entender, né? A ciência, o progresso científico é para melhorar. Agora, se as pessoas, aí vem a intencionalidade, até que você comentou, você usa aquilo com má intenção, aí já está em outra esfera, né? De violar. Como a descoberta da bomba nuclear, né? Tem vários exemplos ela aí, foi né? A ideia de usar energia nuclear era outra, mas aí acabou sendo usada com fins bélicos. Então, o uso que a gente faz da tecnologia é que a gente precisa ver se tem maturidade, certo? Uhum. Aqui, Cirlei Souza, minha mãe, presente. Ok, boa tarde para ela. E o Carlos Menezes falando que tem um complexo e excelente programa, parabéns. O Willi esclareceu que hoje ele pôde participar porque está de férias até quinta-feira. Gente, agradecemos muito, tema maravilhoso que eu amo de paixão, sou suspeita para falar, né? Que eu fui lá fazer um mestrado sobre isso para entender e estou até hoje tentando entender mais sobre o assunto. E agradeço, então, Marilza, pela parceria. Nos agradecemos, né? Eu agradeço a você também. Muito bom. Pela parceria. Quero dar aqui um spoiler, né? Que sábado eu estarei em Cascavel, às 19 horas, para falar sobre casamento, divórcio e relações afetivas, uma análise multidimensional. Essa é a Madalena! É a 10ª vez que eu faço esse seminário e eu prometo que é a última. Lá em Cascavel, vou encerrar na área C, no Debatologia, sábado. Com chave de ouro, né? Esse assunto, que agora eu estou casada, estou feliz, estou bem. Chega de falar sobre isso. Está encerrando bem, né? Está encerrando bem. Muito obrigada e chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 20 de agosto de 2019. Agora são 15 horas e 4 minutos. Tem mais uns comentários aqui. Abraços fraternos, beijões. Parabéns pelo debate. Obrigada, gente. Agradeço a presença dos compassageiros e da Marilza de Andrade. Boa tarde a todos. Muito obrigada da minha parte também. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante.